Tudo sempre começa com a pergunta que eu recebo praticamente todos os santos dias, gente bonita. Matias, por onde eu começo? No que eu invisto? E essa é a pergunta mais importante, mais frequente de todas, tudo junto ao mesmo tempo, misturado, porque a maioria das pessoas quer investir, mas ainda não sabe guardar, não sabe, por exemplo, usar o cartão com consciência, não tem uma reserva de emergência e principalmente não tem uma estratégia, é tudo junto e bagunçado, puro suco do Brasil. Mas por isso que eu decidi criar uma sequência de aulas para te ensinar exatamente o que eu fiz, mas na ordem certa, com exemplos reais e com o mesmo método que eu usei para construir o meu próprio patrimônio aqui publicamente para vocês. Hoje o Brasil ele tem mais de 70 milhões de pessoas endividadas e mais de 60 milhões negativadas. E obviamente isso não acontece por falta de vontade, acontece por falta de direção. Ninguém ensina o básico, como organizar, por exemplo, como planejar, como começar. E aí, obviamente, as pessoas e os brasileiros começam ali pulando algumas certas etapas, né? Quer investir sem entender o dinheiro e o resultado é o que o dinheiro vai embora mais rápido do que chega. Então, antes da gente começar a pensar nos seus primeiros 100 mil, nos seus primeiros 500 mil, no seu primeiro milhão, a gente precisa acertar o primeiro passo. Como que a gente faz para o dinheiro sobrar? E na minha primeira aula, do 0 aos 10 mil reais, eu falo sobre como você consegue poupar dinheiro do jeito certo. E obviamente isso já muda tudo, porque o erro comum é achar que poupar é abrir mão de viver. E obviamente não é, não tem como, né? Poupar é criar um espaço para a gente começar a construir. E eu ensino o método dos 3 blocos que eu chamo, tá? Gasto essencial, prazeres e futuro. É simples, mas muda completamente a forma que você pensa sobre o dinheiro. Quando você começa a dividir o que entra por propósito, você passa a gastar sabendo o que você está fazendo, e não por impulso ou por culpa. E é aqui que entra a lei de Parkinson, que diz que o gasto cresce até você ocupar todo o dinheiro disponível. Se você não tem um plano, a renda ela pode aumentar, mas o patrimônio ele continua igual. Porque o problema não é só ganhar pouco, é viver sem uma certa direção. Então não adianta nada ganhar 10, começar a ganhar 20, mas você gastava 9,5, começou a gastar 19,5, 19 mil. É mais do mesmo, entendeu? É um certo ego. Na segunda aula, eu falo sobre o cartão de crédito e cartão de débito, e um tema que divide um pouco opiniões, eu sei, mas o problema nunca foi só o cartão, é o comportamento por trás dele. Então eu explico quando o débito é o melhor caminho e quando o crédito é o melhor caminho e para quem precisa controlar o fluxo. E quando o crédito ele pode, literalmente, ele pode virar uma ferramenta boa na sua mão. Gerar cashback, por exemplo, milhas e até rendimento. Eu também mostro como é que você usa o limite de uma maneira consciente, sem cair em certas armadilhas e sem deixar o banco ganhar esse jogo em cima de você. E tudo isso se conecta à lei dos rendimentos decrescentes. Mais esforço nem sempre traz mais resultados. Trabalhar mais ou se cobrar mais não adianta se você está com uma direção errada, se você está sem rumo. O que muda tudo é o seu foco. Fazer o que precisa ser feito e fazer isso bem feito. A terceira aula é sobre algo que quase ninguém quer ouvir, mas todo mundo precisa, a sua famosa reserva de emergência. Ela é basicamente o que separa o caos do equilíbrio. Não é nem glamour que eu estou falando, né? Não é nem retorno alto, é segurança. Eu te mostro quanto você precisa guardar, onde investir e por que isso importa para o seu futuro, para o seu eu do futuro. Então a reserva é algo que te dá tranquilidade para você começar a investir sem medo. Porque quando você tem um colchão financeiro, a gente pode dizer assim, alguns imprevistos deixam de virar uma certa dor de cabeça e passam a ser pequenos ajustes na sua vida. Então, por exemplo, a gente fala sobre o Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária e fundos DI e sobre o tripé que orienta tudo isso. Liquidez, segurança e rendimento acima da poupança. É bem simples e é bem funcional. Na quarta aula vem o coração de tudo isso aqui, a minha estratégia dos 10 aos 100 mil reais. Ela nasceu de um ensinamento antigo, aquele que o Talmud dizia para dividir o patrimônio em 3 partes, mas que eu adaptei para a nossa realidade atual, dividindo em 5 classes de ativos: renda fixa, ações, ações internacionais, criptomoedas e fundos imobiliários. Claramente, essas 5 classes a gente tem entrelinhas aqui, né? Então, renda fixa, pós-fixado, pré-fixado e híbrido, ações blue chips e small caps, fundos imobiliários, você tem 4 tipos, ações internacionais, não tem só ações, tem
REITs, stocks, ETFs, tem uma porção de coisas, tá? E cada um deles tem um papel específico para a sua carteira de investimentos. Então a renda fixa, por exemplo, ela pode ser a base, aquela que te dá uma certa estabilidade e o seu caixa. As ações, por outro exemplo, são o motor do crescimento. Os fundos imobiliários, eles podem te gerar renda passiva. E os investimentos internacionais, eles te protegem do nosso risco, do nosso querido Brasilzão, né? E as famosas criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, são uma forma de você se expor a um crescimento acelerado, desde que você entenda o risco. Então foi com essa, bem resumidamente, estrutura que eu saí dos 10 mil e cheguei nos 100 mil em menos de 2 anos. E o que mais importa nessa equação inteira não é a certa exclusividade minha, é um método que qualquer pessoa pode aplicar dentro da sua realidade, desde, obviamente, que tenha uma certa clareza, crie uma disciplina e, obviamente, uma paciência para deixar o tempo fazer o trabalho dele. Ninguém aqui quer, quer dizer, não é que ninguém quer enriquecer rápido aqui, mas não é algo para quem quer enriquecer rápido, tá? Na quinta aula, eu vou te ensinar como é que coloca tudo isso no seu dia a dia. Como é que você organiza seus aportes mensais, como é que você acompanha esse progresso e ajustar certas porcentagens conforme a sua realidade e o seu perfil de investidor. Porque no final das contas, quem toma a decisão de onde vai ser aplicado o seu próprio dinheiro é você mesmo. Então, por exemplo, quem é mais conservador vai ter mais renda fixa, quem busca um pouco mais de equilíbrio vai mesclar um pouquinho aqui e quem tolera risco vai ter mais ações e mais criptomoedas como exemplo. Mas a base ela é a mesma para todo mundo. Não existe um perfil certo. Existe um perfil que encaixe nos seus objetivos e na sua própria realidade. E é aqui que entra o meu novo lançamento que eu estou explicando tudo isso aqui para vocês. Eu reuni tudo isso aqui num combo que em 50 minutos de conteúdo direto e prático, com 5 aulas que te levam do zero a uma estrutura para você alcançar os seus primeiros 10 mil reais e depois os seus 100 mil reais. E junto com as aulas, você vai receber essa planilha que eu criei para simular os seus 10 e os seus 100 mil, mais uma apostila. E nela você coloca quanto que você ganha, quanto que você consegue investir, em quanto tempo falta principalmente para você chegar nesse seu objetivo financeiro. Então ela basicamente mostra o efeito do tempo, dos aportes e dos juros. Obviamente para você ter uma clareza real do caminho que você está trilhando. Para quem quiser se aprofundar, eu também criei uma apostila complementar que eu mencionei, com todos os materiais que eu utilizei no meu treinamento, chamada dos 10 aos 100 mil. Tem checklists, raciocínio, bastidores, lógica completa da minha carteira pública, todos os tipos de investimento, eles estão descritos. Cara, é um material que vale ouro, mas que está dentro desse meu treinamento. E toda essa base que eu utilizei para construir, todo o meu conhecimento aí dos últimos anos está dentro dessa apostila. E é isso que eu gostaria de passar para vocês. É isso que eu gostaria que tivessem me ensinado quando eu comecei a investir. Porque, obviamente, no final das contas, isso não é só sobre promessa, é sobre você ter um certo entendimento, o seu conhecimento e, obviamente, você entender sobre o dinheiro, o tempo, o risco e o processo que isso leva. Então, se você quer sair do zero e começar a construir o seu patrimônio, esse pode ser o seu primeiro passo. É só você acessar o link aqui na bio para a gente se ver dentro do treinamento. Um abraço.